restaurará a Israel. E o interessante, e a gente muitas vezes não tem olhos para isso, né? A gente está tão cego, ou tem óculos tão grossos, por causa da nossa teologia a gente não percebe isso. Em nenhum momento Jesus repreende aqueles discípulos que estão olhando para eles subindo, quanto à esperança que eles têm da restauração de Israel. O que ele vai dizer, Jesus, na ascensão, é que não compete àqueles homens saber quando Jesus vai voltar, mas ele não nega que ele vai voltar para restaurar Israel. A única árvore permanece plantada e nós, gentios, estamos sendo graciosamente enxertados ali como ramos bravos na oliveira que Deus plantou, uma única árvore plantada. Eles falam do espanto, né, que isso aconteceu há 3 dias, falam do testemunho das mulheres, que elas reconheceram primeiro o ressuscitado. Isso é espantoso para eles. O corpo não foi encontrado, a tumba ficou vazia, né? E aí Jesus os repreende. Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. E aí Jesus vai um pouco além. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na glória? Outro problema para nós aqui. Nós tomamos o título Cristo como um sobrenome de Jesus. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que deveria ser traduzido como Messias. Acaso o Messias, o especial ungido, não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Nós não temos tempo para abordar o Antigo Testamento aqui. Nossa proposta, minha, de Jonas, desde o começo, é oferecer uma caminhada com Cristo nesses dias que nós estamos aqui. Mas olha o que Jesus faz. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Me parece aqui que Jesus não está citando versos ou trechos do Antigo Testamento para mostrar onde estava profetizado a respeito dele lá. A igreja primitiva fez isso. É um consenso que os cristãos, a partir do 2º século, andavam em alguns rolos, alguns manuscritos, com passagens-chave do Antigo Testamento, para no debate com judeus, no debate com pagãos, tentar provar que o Antigo Testamento havia profetizado a respeito de Jesus. Isso não está errado. O que me parece que Jesus faz aqui é mostrar que por todo o Antigo Testamento havia um cordão dourado, um fio, que tratava de que haveria necessidade de um Messias para selar o pacto. Haveria necessidade de um Messias para selar o pacto que Deus havia estabelecido consigo mesmo, de salvar um povo para ser seu, e que esse Messias deveria sofrer e entrar na glória. E o mais surpreendente aqui, nesse verso 27, é que Jesus usa a ordem não da Septuaginta, que é a ordem que nossas Bíblias ocidentais seguem, via de regra, mas Jesus está seguindo a ordem da Bíblia hebraica, a lei, os profetas e os escritos. Ou seja, o que Jesus faz aqui é abrir os olhos dos discípulos para eles perceberem que em todo o Antigo Testamento há um cordão dourado que fala dele, que fala do único Messias, do Messias judeu, como o Mochico lembrou a gente durante a semana, que foi pré-ordenado desde antes da fundação do mundo para cumprir um plano para salvar os piores pecadores e atrair esses piores pecadores num único povo, o povo de Jacó e o povo de Israel. 3 perguntas para nós encerrarmos aqui. A primeira pergunta é muito importante. Nós temos lido o Antigo Testamento? Primeira pergunta básica aqui. O nosso foco aqui é a vida de Jesus. A gente não tem muito tempo, então a gente fez um corte. A gente está tratando da vida de Jesus com vocês. Mas a pergunta é, nós temos lido o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é 2/3 da nossa Bíblia. 2/3 da Sagrada Escritura. Uma heresia que vai surgir na igreja, a partir do 2º e 3º século, é o marcionismo, uma das heresias menos estudadas pelos eruditos, mas que ensinava que só é palavra de Deus o Novo Testamento sem a citação do Antigo Testamento. Muito crente age assim. Muito crente abraça a heresia marcionista. O Antigo Testamento é um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom. O Antigo Testamento é o Deus da carne, da matéria. O Deus do Novo Testamento é o Deus que vem salvar o espírito. Isso é herético.
Jesus abre os olhos dos discípulos para que eles entendessem a respeito do Messias, na lei, dos profetas, dos escritos. Nós temos lido o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Como Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16, é a Escritura Sagrada soprada pelo Espírito. O Antigo Testamento é a base da nossa fé. O Novo Testamento é uma interpretação inspirada do Antigo Testamento para mostrar que as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus. Isso assegura a gente que outras grandes promessas serão cumpridas mais adiante. Então, a primeira pergunta é, temos lido o Antigo Testamento? Segunda pergunta, como temos lido o Antigo Testamento? Esse é outro ponto importante aqui. Nós estamos aqui num espaço, estamos andando aqui para oferecer a vocês a Bíblia em 3D, oferecer a vocês o quinto Evangelho. Ao andar por esses espaços, tocar, sentir, ouvir, a gente não pode mais ler o Antigo Testamento como se fosse alegoria, como se o que é literal tivesse um significado ulterior, mais profundo, literal não serve para a gente mais. A gente precisa ler o Antigo Testamento a partir das suas próprias bases. Ler as leis como lei. Ler narrativa como história. Ler profecia como profecia. Ler as poesias, a sabedoria como poesia e sabedoria. Amar o Antigo Testamento ao ponto de respeitar a gramática que Deus mesmo inspirou para comunicar as verdades do Antigo Testamento. Então, como a gente tem lido o Antigo Testamento? A gente, vindo aqui em Israel, passando esses dias em Israel, a gente não pode mais, ao abordar a vida de Davi e a luta dele com Golias, ficar pensando nos seixos que Davi tomou para derrubar Golias. Isso é desonrar a própria palavra de Deus. A gente tem que encarar a história como ela é, com toda a sua dureza. Davi derruba Golias com a pedrada, o Golias não morre. Davi corre na direção dele, pega a espada de Golias, decepa a cabeça de Golias, levanta a cabeça de Golias para o acampamento dos israelitas. Eles vibram com aquilo, são tomados de coragem, descem o monte e vão arrasar os filisteus, vão perseguir os filisteus quase 30 quilômetros até a porta das suas cidades para destruir os filisteus. O que significa isso para a gente? Como Deus fala para nós com toda essa história. Não as pedrinhas. Isso é fazer pouco o texto bíblico. Como a gente tem lido o Antigo Testamento. Última pergunta, final, que tem a ver com a estela que foi encontrada aqui, que testemunha a casa de Davi, e tem a ver com o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús. Temos encontrado o Messias ao ler o Antigo Testamento. Os escritores do século XVII puritanos diziam que nós não estamos lendo o Antigo Testamento corretamente, enquanto não encontramos o Messias em cada linha do Antigo Testamento. E a gente não precisa alegorizar o texto para encontrar o Messias lá. Quando, em Gênesis 15, Deus faz um pacto com Abraão e sela aquele pacto com sangue, aquele sangue remete a gente ao único Messias que virá mais adiante. Quando nós temos os sacrifícios estabelecidos do tabernáculo em Levítico, Êxodo e Levítico, nós temos ali figuras que levam a gente a ansiar pela vinda do Messias mais adiante. Os salmos estão cheios de cantos de louvor ao Messias que vem para com seu sangue selar